Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica. Nós estamos no livro 2 e hoje nós chegamos na metade das nossas aulas, porque a gente chegou na aula 12. E o tema é muito interessante porque é evocações dos espíritos. Então a gente vai começar. Ele fala, em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 25, item 269, Kardec diz preferir o apelo direto a determinado espírito, a simplesmente aguardar uma comunicação espontânea, alegando que com a evocação cria-se uma barreira aos intrusos. Complementa que as comunicações espontâneas, todavia, não apresentam inconvenientes, desde que se possa exercer um controle sobre os espíritos, tendo a certeza de não deixar que os maus venham dominar as reuniões. Na questão 369 de O Consolador, Emmanuel ensina: não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. Complementa na mesma resposta Emmanuel. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza, mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador, aliada a necessidades e méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Quando se tem reuniões regulares, não é preciso fazer evocações, de vez que os espíritos familiares ou participantes habituais correm a essas sessões naturalmente, sendo fácil reconhecê-los pela sua linguagem, pela sua escrita ou por certos hábitos peculiares. Quando se pretende comunicar com um espírito determinado, é absolutamente necessário evocá-lo. Ao evocar um espírito pela primeira vez, é conveniente designá-lo com uma precisão. Perguntas formuladas de maneira imperativa podem afastá-lo e devem ser evitadas. Elas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, mas, em qualquer caso, devem revelar a benevolência do evocador. Os médiuns são, geralmente, muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que geral. Há um desejo natural de conversar com os espíritos familiares ou com espíritos que foram importantes na Terra. Nestes casos, devem os médiuns estar seguros da sinceridade do pedido para não caírem em armadilhas que possam fazer pessoas malfazejas. Acautelar-se de que tais evocações não se prestem a simples curiosidades, sem intenção séria da parte do evocador. Repelir que tenham caráter insidioso, porquanto os espíritos não gostam de estar sendo submetidos à prova. Insistir em questões desta natureza é querer ser enganado. As perguntas devem ser feitas com clareza, nitidez e sem segundas intenções para se obterem respostas positivas. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, itens 270 a 273.
Todos os espíritos desencarnados ou encarnados, seja qual for o grau da escala a que permaneça, podem ser evocados. Isso não quer dizer que eles sempre atendam ao apelo. Na verdade, não há nenhum impedimento de ordem geral às comunicações. Os obstáculos à manifestação são quase sempre de ordem individual e frequentemente decorrem das circunstâncias. Entre as causas que se podem opor a manifestações dos espíritos, umas lhes são pessoais e outras estranhas. Entre as causas pessoais colocam-se as ocupações ou as missões que eles desempenham e das quais não podem afastar-se para atender aos pedidos. As próprias situações, como encarnados, embora não seja um obstáculo absoluto. Também, vivências em mundo inferior à Terra ou no mundo dos espíritos puros. Entre as causas estranhas, tem-se 1. Causas ligadas à natureza do médium. 2. A condição da pessoa que evoca. 3. Ao meio em que se faz a evocação. 4. Ao objetivo a que se propõe. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, itens 274 e 275. Uma questão importante se apresenta. É inconveniente ou não evocar espíritos maus? Não é inconveniente, diz Kardec, quando se faz a evocação com um fim sério, instrutivo e tendo-se em vista melhorá-los. Ao contrário, é muito grande o inconveniente quando se faz por mera curiosidade ou divertimento, ou quando se coloca sob sua dependência, pedindo-lhes um serviço qualquer. Diz ainda Kardec que esse mesmo serviço que se solicitou, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito, e este não larga facilmente a sua presa. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, número 11. As comunicações dos espíritos mais elevados, que sempre se apresentam com benevolência, sinceridade de sentimentos e sabedoria, trazem aos homens ensinamentos preciosos para a sua evolução. As dos espíritos de ordem menos elevada, todavia, não são inúteis, pois delas se pode tirar proveito para a instrução, bem como ser uma forma de conhecer como vêm os espíritos. Comenta Kardec que os espíritos vulgares nos mostram o resultado prático das grandes e sublimes verdades de que os espíritos superiores nos dão a teoria. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 281. Finalmente, a evocação dos espíritos inferiores tem ainda a vantagem de pôr o homem em contato com os sofredores do mundo espiritual, aos quais se pode aliviar e cujo adiantamento se pode facilitar com bons conselhos. No item 282 do Livro dos Médiuns, no capítulo 25 da segunda parte, os espíritos indicam alguns esclarecimentos a respeito das evocações. Primeiro, há também espíritos que não podem jamais comunicar-se. São os que ainda pertencem, por sua natureza, a mundos inferiores à Terra. Os que se encontram em globos de punição também não podem comunicar-se, a menos que tenham permissão superior, só concedida em caso de utilidade geral. Não se dá o mesmo com os que são enviados em missão ou expiação aos mundos inferiores, pois esses possuem a cultura necessária para responder ao chamado. Segundo, perguntou Kardec, como os espíritos dispersos no espaço ou em diversos mundos podem ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Responderam os espíritos. Frequentemente,
são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e vão procurá-los. O espírito evocado, por mais distante que esteja, recebe, por assim dizer, o impulso do pensamento como uma espécie de choque elétrico, que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento a ele endereçado. Podemos dizer que o espírito entende o pensamento como na terra entendeis a vós. Terceiro, o espírito evocado pode deixar de atender o chamado, porque ele julga se é conveniente atender e ainda nisso dispõe de livre-arbítrio. O espírito superior atende sempre que o chamam com uma finalidade útil, recusando-se a responder quando se trata de pessoas pouco sérias e da reunião fazem divertimento. Quarto, não há dias e horas mais propícias às evocações, porquanto, para os espíritos isso é completamente indiferente, como tudo que é material, e seria superstição acreditar na influência dos dias e das horas. Quinto, entre os espíritos existem também os misantropos, que não gostam de ser incomodados, cujas respostas se ressentem de seu mau humor, sobretudo quando chamados por criaturas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Sexto, um espírito elevado pode responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas de muitos lugares, simultaneamente. E quanto mais puro é o espírito, tanto mais o seu pensamento se irradia e se difunde como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a mais de uma pessoa de cada vez. Não podem atender à evocação se já foram chamados em outro lugar. Sétimo, os espíritos puros podem ser evocados, mas atenderão muito raramente, pois só se comunicam com os de coração puros e sinceros, não com os orgulhosos e egoístas. Neste caso, cumpre observar uma dificuldade que é a de saber o nome do espírito a ser evocado e se ele é realmente puro. Oitavo, perguntou Kardec: quanto tempo deve decorrer depois da morte para que se possa evocar um espírito? Como resposta, foi dito que pode-se evocá-lo no próprio instante da morte, mas como ele ainda se encontra em perturbação, só imperfeitamente pode responder. No, o espírito de uma criança, se evocado, pode responder, não obstante, até que esteja completamente liberto, pode conservar linguagem, alguns traços do caráter da criança. A dinâmica espírita da atualidade desaconselha a evocar espíritos. Kardec evocava espíritos, porque tinha respaldo de sua autoridade moral e, ademais, como codificador, usando o método experimental em suas pesquisas, tinha a necessidade de evocar espíritos das mais variadas categorias evolutivas e até mesmo pessoas encarnadas, para melhor comprovar a fenomenologia espírita, acompanhando todo o arcabouço do corpo doutrinário, como, por exemplo, reencarnação, provas, expiações, sobrevivência da alma, mediunidade e etc. Os espíritas de hoje não estão com essa responsabilidade. Se a Kardec, nos primórdios da doutrina, se justificavam as evocações, hoje elas são capítulos superados no estudo da doutrina dos espíritos. É muito interessante a gente falar sobre evocação de espíritos, porque ainda em muitos lugares querem fazer essa prática e praticam, provavelmente, a questão da evocação dos espíritos. O que dentro dos ensinamentos é visto como muito mais grave é que, primeiro,
Coisas que a gente precisa observar. Primeiro, que a gente precisa saber que o espírito pode não responder, né? Chico Xavier se dizia que o telefoninho ele tocava de lá para cá e não daqui para lá. Então ele sempre esperava as ligações, né? Então ele atendia as ligações e não ligava para lá. Por causa disso, porque ele não praticava a questão das evocações. Por que não é recomendado? Porque nós precisamos primeiro conhecer a fundo esses espíritos que nós estamos evocando e conhecer a fundo as energias, né, que estão ao nosso redor, porque nós precisamos identificar realmente se é esse espírito que a gente evocou realmente ou se existe algum outro espírito que esteja atendendo com esse nome, com esse aspecto. Porque sim, nós podemos ser enganados. Então, daí é que surgem tantas dúvidas e tantas mensagens erradas, errôneas aí, né, que a gente recebe falando que é de espírito tal, de espírito fulano, e realmente não é. Então, naquela época de Kardec, era necessário que ele fizesse isso para fazer os experimentos, para entender tudo o que se passava do outro lado. No entanto, hoje a gente não precisa mais disso. Nós já temos a certeza de que existe um outro lado, de que existe um plano espiritual, de que existem diversas camadas, lugares diferentes aí, planetas diferentes, habitados. Então, hoje nós não precisamos das mesmas coisas que fez Kardec naquela época, porque ele já fez para nós. Então, hoje a gente tem outros artifícios, tanto é que parte B, na parte 2 aqui desse nosso estudo, que a gente vai falar agora, o tema é proibição de evocar os mortos. E diz o seguinte: o Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, em seu capítulo 18, versículo 9 a 14, proíbe a evocação dos mortos. Entretanto, trata-se de um tema arcaico e um atentado à solidariedade existente entre os mundos dos encarnados e desencarnados. É evidente que os abusos reinantes naquela época levaram Moisés a proibir a invocação dos chamados mortos, ato que se tornou a tônica empregada por todos quantos combatem o espiritismo. O grande legislador dos hebreus, no entanto, estabeleceu essa lei apenas para evitar aquilo que o espiritismo recomenda incessantemente aos seus seguidores, que evitem a invocação dos espíritos para fins menos elevados, consultando-os sobre assuntos terra a terra ou obtendo deles informações que se revestem de um caráter mais humano do que espiritual, que nada edificam. Deve-se esclarecer que Moisés combatia as invocações quando elas não tinham um objetivo sério. Entretanto, quando ele conhecia a idoneidade dos médiuns, que eram canais dos espíritos, em vez de condenar o ato, ele ratificava. O livro Números, quarto livro do Pentateuco, tem a seguinte narrativa, no capítulo 11, versículos 26 a 29. Certa vez, um moço veio denunciar a Moisés que 2 homens, Eldad e Medad, estavam recebendo comunicação de espíritos. Imediatamente, Josué, filho de Num, ministro de Moisés, o qual ali estava, adiantou-se e disse: Senhor meu, Moisés proíbe-lhe. O libertador dos judeus, no entanto, retrucou-lhe: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta,
que o Senhor lhe desse o seu espírito. Profeta era o nome que davam aos médiuns naquela época. Essa atitude de Moisés deixou bem claro que a sua proibição não atingia os médiuns sérios, compenetrados de seus deveres, mas apenas os medianeiros que não se preocupam com a verdade e por isso se tornam porta-vozes de espíritos enganadores ou inescrupulosos. O próprio Moisés, no tabernáculo, comunicava-se reiteradamente com os espíritos. Todas as vezes que confabulava com Jeová, que aparentemente julgava ser o próprio Deus, entrava em contato com o plano espiritual. Deus não se comunica diretamente com os homens, e Jeová era simplesmente uma deidade tribal dos antigos judeus. As páginas do Velho e Novo Testamento estão repletas de demonstrações as mais inequívocas desse intercâmbio. O rei Saul de Israel procurou a pitonisa médium de Endor, a fim de receber a orientação do espírito esclarecido de Samuel. 1 Samuel, do capítulo 28, versículo 1 a 20, na Bíblia Católica, é 1 Reis, do capítulo 28, versículo 1 a 20. Jesus Cristo, acompanhado pelos apóstolos Pedro, Tiago e João, subiu ao Monte Tabor e ali confabulou com os espíritos de Moisés e Elias. Isso está em Mateus, em Marcos e Lucas. Paulo de Tarso recebeu em seu quarto a visita de um espírito que lhe fez caloroso apelo no sentido de dirigir-se para a Macedônia a fim de esclarecer o seu povo sobre a Boa Nova. Isso está em Atos, capítulo 16, versículos 9 a 10. O centurião Cornélio, na cidade de Cesareia, foi visitado por um espírito e instado a convidar o apóstolo Pedro, que estava na cidade de Jope, para ir instruí-lo sobre os ensinamentos de Jesus. Isso está em Atos capítulo 10, versículos 3 a 8. Ananias foi visitado por um espírito de grande elevação que o induziu a procurar o recém-converso Saulo de Tarso, para orientá-lo sobre tudo que Jesus Cristo havia ensinado. Isso está em Atos, capítulo 9, versículos 10 a 12. Simeão recebeu a promessa de um espírito de que não desencarnaria, sem antes presenciar o advento do tão esperado Messias. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 27. Maria de Nazaré e Isabel foram instruídas por espíritos de ordem elevada no tocante ao nascimento de Jesus Cristo e de João Batista. Zacarias, esposo de Isabel, também recebeu informação idêntica. No dia de Pentecostes, todos os apóstolos foram bafejados por espíritos, ocorrendo a maior sessão coletiva de desenvolvimento de médiuns na história religiosa do mundo. Isso está em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Então, aqui a gente tem um pouco da história do porquê, né, não da educação, porque a gente precisa de prova de que aqueles são mesmos os espíritos que a gente está chamando, né? A gente precisa saber identificar essas energias, se são energias positivas ou negativas, e sabendo que nem sempre os espíritos estão prontos para isso, né? E também, às vezes, eles não estão dispostos a fazer essa comunicação. Então, o mais indicado é que a gente atenda o telefoninho quando o telefoninho toca, e não fique ligando daqui para lá,
né, fazendo essas evocações. Existem pessoas que ainda fazem, existem pessoas que ainda trabalham desta forma. No entanto, no Espiritismo, a gente, hoje em dia, pretende, né, fazer com que isso não seja uma prática, para que todos nós possamos trabalhar com comunicações sérias, nos momentos sérios, né, e que a gente possa ter boas comunicações quando o telefoninho tocar de lá para cá para nós. Bom, eu espero que essa lição tenha servido para vocês e a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus e até mais. Curso de Educação Mediúnica Livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.